Eu vou economizar aqui, vou ganhar tempo aqui. Nós já fizemos a apresentação no primeiro. E o Dr. Marcos Eberlin. Um é criacionista, outro é evolucionista, um é cristão, outro é agnóstico. E hoje nós vamos debater a vida, né? Criacionismo versus evolucionismo. Teoria do design inteligente versus a teoria darwiniana. Penso que seja esse o caminho que o Francisco vai defender. Se não for, me perdoe. Vou falar aqui primeiro, bem-vindo Francisco Chiumento. É um prazer termos nosso segundo dia de debate. Um bom dia a todos. Hoje o tema é espinhoso, não vai ser fácil, inclusive em 5 minutos apresentar. E houve uma concordância muito gentil do Marcos que eu apresentasse esse problema da dificuldade que é começar com você. Legal. Marcos, bem-vindo e bom dia. Bom dia a todos, Pastor César, Francisco. Também muito contente aqui, né, de estarmos aqui, homens de bem, né, Francisco, eu e você. Acho que isso que é mais importante, né? Já tô ficando amigo aqui do Francisco, né? Isso que é importante, a gente divergir em opiniões, mas sermos amigos. Quero elogiar o respeito de vocês ontem, foi assim, foi demais. Incrível. E vamos debater, porque debater é preciso, né, Você também Francisco? pensa que é difícil debater esse assunto? Ele falou, para mim é muito. A vida é extremamente complexa e sofisticada e encontrar, né, nas evidências da onde viemos não é fácil. Vamos lá. 5 minutos, apresentação então do tema criacionismo ou evolucionismo. A vida se organizou sozinha ou foi planejada por Deus? Francisco, você tem seus 5 minutos. A questão toda é a seguinte: eu pensei ontem e acho que tive um estalo de como apresentar a dificuldade desse problema. Façamos de conta que tenha se encontrado um pergaminho com o texto do Evangelho de Mateus de 40 anos depois da crucificação do nascimento de Jesus, posterior à crucificação dele. Esse pergaminho não vai estar bem conservado e ele vai ser reconhecido por tradutores como sendo o Evangelho de Mateus, mas vai se perder por causa dos pedaços que se decompuseram, foram destruídos por qualquer ação, elementos do aramaico no qual ele foi registrado. E o problema da vida tem isso. Da origem da vida. É extremamente remoto no passado, é extremamente complexo e não deixou praticamente nada dos componentes que houveram nesse processo, porque são microscópicos, muitos são apenas moléculas e o ambiente do período inteiro foi muito turbulento, muito agressivo a coisas sobreviverem. Então, a questão que eu começo essa apresentação é a seguinte: uma visão que existia no passado, inclusive Darwin a cita, de ser um milagre, um processo muito local numa poça quente, ele é relativamente obsoleto. Dessa maneira, ele é obsoleto no tratamento da origem da vida, que a gente chama mais tecnicamente biopoese. A origem da vida hoje é tratada por um campo científico chamado astrobiologia. A astrobiologia une dados que se obtêm da astronomia, do comportamento de outros planetas que têm um aspecto parecido com o da Terra, atmosferas, os próprios planetas e corpos celestes do sistema solar, a geologia, para se entender como é que a Terra era nesse período, a química, por causa das reações envolvidas, e a bioquímica, quando entram moléculas que já são mais próximas do que hoje ainda existe na vida. As considerações que se fazem é a seguinte: houve a formação de moléculas complexas. Eu vou fazer a coisa do céu para o fundo dos oceanos. De cima para baixo. De cima para baixo. Teria havido a formação de moléculas da origem da vida, que formam os primeiros compostos da vida, no espaço interplanetário e até interestelar. A gente observa isso hoje em dia, detecta. Formação de moléculas complexas na alta atmosfera da Terra de então. Isso a gente está falando tipo carbono. Isso. E a gente observa essa complexação molecular, por incrível que pareça, no sistema solar, em Titã, o satélite principal de Saturno, que é muito mais distante do Sol do que a Terra. Então a radiação aqui era muito mais intensa. Na atmosfera primitiva, cuja composição durante um bom tempo se achava que era parecida com a de Júpiter, que ainda existe, a gente observa lá. Hoje a gente quando eu digo a comunidade científica, considera uma atmosfera mais próxima da atmosfera
de Vênus em direção à atmosfera de Júpiter. Não é a atmosfera de Vênus, que, por exemplo, é fortíssima em ácidos, é abundante de determinados compostos. A Terra seria um tanto diferente, mas se aproximaria de certas coisas. Na atmosfera terrestre, haveria reações químicas causadas por raios e pela um resquício de radiação solar que adentrasse. Na superfície, hoje se considera que houve momentos permanentes, superfície que vamos dizer de continentes, que já existiriam continentes, né? De processos contínuos de secagem e, novamente, umedecimento de materiais, que vai se tornar muito importante nas últimas hipóteses que se tem sobre a coisa. Já agora, 9 de dezembro, saiu um artigo divulgando novas pesquisas na área. Fontes térmicas, os geysers, produzindo novas reações, e aí entra dentro dos oceanos, com a precipitação desses materiais todos, dessas espécies químicas, dessas moléculas químicas que estavam vindo da atmosfera, formação dentro da massa dos oceanos e principalmente nas chaminés vulcânicas e todos os processos vulcânicos envolvidos, que a Terra era muito ativa, embora a gente não possa pensar que seja uma coisa meio de desenho da Disney exagerado. Era mais ativa e a temperatura local a temperatura geral da Terra era mais alta, nos moldes do que é Vênus com seu efeito estufa. Agora, o que tem que se entender é o seguinte: é uma peculiaridade da Terra, que é considerada uma raridade, mas ela não é excludente desse processo. A Terra provavelmente teve uma vantagem da agitação, e essa agitação se dava por uma lua mais próxima da Terra, que causava marés gigantescas, marés de centenas de metros. Você está falando de uma temperatura altíssima em nível de quanto? Água em ebulição, num determinado momento. E como é que funcionava para ter oceano? O senhor disse que tinha continente, né? O senhor disse que tinha continentes naquela época. Exato. Como é que tinha oceano, sendo que a água estava em ebulição? Da mesma maneira que a sua chaleira ebule e a água ainda está lá dentro. Sobe a atmosfera, perde temperatura. Mas se ela ficar ligada muito tempo, vai acabar a água. Mas continua esfriando, porque a fonte de calor está se encerrando, está perdendo para o espaço por radiação. Certo. Não é o Sol que é a fonte. É um quadro geral que é a fonte, gera o que a gente chama em física latência. Certo. Aí é o seguinte, nesse ambiente, as moléculas, as mais variadas que estão sendo formadas, aminoácidos, aminonitrilas, tá? Começam a reagir, começa a haver complexação. Os impactos de corpos celestes, de meteoros, ainda produzem mais complexação. Isso é comprovável em laboratório, inclusive. Dá um impacto e forma uma molécula mais complexa, principalmente aminoácidos. E, num determinado momento, forma uma aglomeração de moléculas que forma tipo uma bolinha, a gente chama de uma micela. Dentro dessa micela, essas moléculas se preservam mais ainda desse ambiente externo que continua complexando. Por último, nessas micelas, há a formação de umas primeiras moléculas mais complexas ainda, que permite uma genética, e esses sistemas, macrosistemas de contínua troca de moléculas, vão chegar à genética. A genética é um primeiro ser vivo, que a gente chama LUCA. Em inglês é o último ancestral universal. Bom, perdão pelo tempo. Não tem problema. Eu te atrapalhei também aqui, então eu te dei, foi 1,5 minutos a mais. Então você tem aí 6 minutos e meio, se você quiser usar tudo isso, Marcos. Não, à vontade. Não, 6 minutos e meio, pode botar. Bom, discordo do Francisco, não é? Eu acho que esses processos naturais jamais formariam sequer os blocos fundamentais da vida. Vida é coisa de profissional, vida é algo extremamente sofisticado. A gente não esteve lá para ver como que a vida se formou, mas a gente sabe hoje o que a vida é. Nós temos a célula nas nossas mãos. E a célula é um testemunho vivo do que é vida e como ela teria se formado. Então, vida é coisa de profissional, ela se traduz em nanomáquinas, nanomotores e moléculas extremamente sofisticadas. Então, hoje eu não tenho 20, eu tenho 7 razões para crer, né? Que foram para economizar o nosso tempo. E eu poder explicar um pouco melhor. 7 razões. Olha, primeiro, porque essa membrana que o Francisco inclusive citou, não pode ser uma membrana qualquer. Hoje nós sabemos que essa membrana tem que ser extremamente sofisticada. Ela precisa ser de fosfolipídios, um coquetel de fosfolipídios. E essa membrana, se muda a temperatura, ela perde a estabilidade. Tem que ter um sensor de temperatura nessa membrana que ajuste as propriedades físico-químicas da membrana para que ela possa resistir a
variações de temperatura. Então, sem essa membrana sofisticada de fosfolipídios, não haveria vida. Razão número 1, os fosfolipídios. Estruturas magníficas. São 3 tipos de compostos químicos: fosfato, glicerol e ácidos carboxílicos. As suas propriedades físico-químicas ajustadas finamente com duplas ligações cis, não é? Para que você possa ter diferenças de fluidez nessa membrana. A segunda razão é energia. A vida sem energia não se forma, gente. A gente precisa de energia. E a fonte da energia é uma máquina fantástica, a ATP sintase. É uma usina de produção de energia muito mais sofisticada do que a Itaipu. Essa fonte de energia devia estar lá desde o começo. A gente não conhece outra fonte viável, suficiente de energia na célula, a não ser a ATP sintase. Se você der uma olhada no seu YouTube, você vai ver uma máquina fantástica que roda com uma máquina com o motor de prótons, fluxo de prótons. Ela abraça os reagentes ATP com fosfato, incrível. Nós precisamos também na vida de informação. Como é que você vai reger todos esses processos sem um controle de informação? Então você precisa de uma molécula magnífica, o DNA, com 3,2 bilhões de pares de base. Ele tem quase 2 metros para humanos. E esse DNA precisa guardar essa informação através de um código arbitrário, ATGC, Aguinaldo Timóteo Gal Costa, né? Eu brinco. Sem esse código você não teria vida. Você precisa transmitir essa informação através de RNA. A informação é outra grande característica da vida na célula, que nos mostra que um ser de extrema inteligência fez a vida e fez a vida pronta, a célula pronta. Para produzir proteínas, nós precisamos de uma máquina para produzir proteínas, os ribossomos. Os ribossomos são feitos de proteínas e RNA. As duas grandes macromoléculas, os blocos construtores da vida. Então não dá para pensar que o RNA veio primeiro, que a proteína veio primeiro, se ribossomos são essenciais. É um grande dilema ovo-galinha da vida. Ou o ovo e a galinha já estavam lá desde o começo, ou a vida não teria dado partida. Ribossomos são máquinas fantásticas, são 2 mãozinhas que ficam tricotando as nossas proteínas. É uma máquina cibernética, tem que pôr um pendrive lá para ela funcionar, que é o RNA mensageiro. A eficiência dos ribossomos excede a eficiência de qualquer máquina, de qualquer fábrica conhecida. O Francisco, que é engenheiro, ele sabe disso. É maior do que 5.9. Nem a Toyota, nos seus melhores dias, teve uma eficiência de 5.9. Não faz sentido, não é uma coisa casual, ter uma eficiência absurda, dá um erro em 10 milhões. Para a célula funcionar, precisa entrar água. Você precisa ter de filtros. E o filtro que passa água na vida... as aquaporinas. É um filtro com 100% de eficiência. Só entra água na vida. É o único filtro conhecido pelo homem que consegue selecionar água com 100% de eficiência. E o Francisco é químico, né? Ele sabe disso. Engenheiro, né? Químico, né? Ele sabe disso. Onde passa água, passa próton. Se passasse próton, a vida estava aniquilada. Tem um alicate molecular nas aquaporinas que ficam cortando o fio de próton. Coisa espetacular, sinal claro de antevidência. Você precisa de transporte na vida. Você tem robôs nanomoleculares. As nossas células estão abarrotadas de nanorobôs. A nossa célula é robotizada, cheio de robôs, as quinesinas, para fazer o transporte de partes e nutrientes. Fantástico. E a 7ª. A gente precisa de sistema de correção, porque há erros na vida. Então você tem que reparar o DNA. Você tem que ter chaperonas para reparar as proteínas. E as chaperonas, precisam de chaperonas para reparar as chaperonas. É um princípio muito interessante. É chaperons for chaperons em inglês. O que acontece então? Resumindo, a vida é coisa de profissional. É um grande dilema ovo-galinha. São grandes dilemas ovo-galinhas. Ela foi feita pronta. Bom. Restabelecido também no YouTube, quem quiser acompanhar pelo YouTube, canal César Cavalcante ou Rádio Música FM. Vocês decidiram aí, entre vocês, que a primeira pergunta seria do Marcos. Tá de pé? Sim. Então vamos lá, Marcos. Sua primeira pergunta, já vamos entrar nesse bloco de perguntas entre vocês. Magnífico. Francisco, quando você não entende que a vida foi feita pronta, que ela precisaria de praticamente tudo que ela tem hoje para ela dar partida, você tem que ficar procurando o que veio primeiro. E a evolução tem proposto isso. Ela começou com as proteínas, depois migrou para o RNA, mundo do RNA, o mundo das proteínas. Tem até outras propostas, que é o mundo dos ribossomos, por exemplo, que é pior ainda, né? Você tem que misturar os dois.
Mas a gente vê problemas seríssimos em todas essas propostas. No mundo do RNA, das proteínas. Para as proteínas, por exemplo, até tem um vídeo que você fez para a Liga Racionalista que você discute isso. Tem um seríssimo problema para as proteínas. O ΔG das reações entre aminoácidos é positivo. Essa reação não deveria ocorrer. E a gente sabe disso porque somos químicos, tem os grupos laterais que podem reagir entre si, as reações interferentes. Então, quando você quer crescer uma proteína em laboratório, você protege esses grupos laterais para que a proteína possa crescer. Então, eu queria que você explicasse como que a evolução deu jeito no ΔG positivo e como que ela protegeu os grupos laterais. Vamos lá. A questão toda é a seguinte: o que existe sempre quando se nega a evolução química chegando na vida e chegando em qualquer passo anterior é a permanente falácia do tornado no ferro velho. Se considera que tem as peças no ferro velho, venha uma ventania e forme aquela estrutura que se quer chegar no discurso de quem apresenta o milagre de uma célula pronta. E é a falácia de Royle. Não, ninguém em ciência está tratando a coisa assim. Questão, eu acabei de dizer, a comprovação de que os aminoácidos e outras moléculas se complexam em estruturas cada vez maiores advém de impactos. Tá aí a sua fonte de energia que supera a limitação de uma reação simplesmente de molécula com molécula, por exemplo, na água. Segundo, há reações que nós sabemos, a indústria do nylon vive disso em reações peptídicas de amida extremamente parecida com a de aminoácidos, em fases diferentes. Uma apolar, outra polar. A polar é fácil de dizer, água. A apolar vem das reações da atmosfera formando carboidratos complexos que nem hidrocarbonetos complexos que nem titã. Hidrocarbonetos complexos, perdão, errei antes. A questão toda é que nós sabemos que quando chega a 3 aminoácidos em cadeia, já começa a ter reações catalíticas. Quando se chega a 4, inclusive catálises que formam molécula com quiralidade, sabendo que é o nosso velho problema. Quiralidade é um lado da molécula que tem que ser certo para construir o que adiante vai ser a vida. Aí, nas reações iniciais, não existe a molécula que vai formar um passo em direção à vida. Há a formação de bilhões, trilhões de variedades, a qual algumas vão ter um passo a mais de sobrevivência. Uma adaptação da seleção natural darwiniana para uma seleção molecular. E essa complexidade vai crescendo até o momento que chega a um conjunto dessas moléculas que se preservam, que a gente chama. Você defende o início de uma vida simples que vai se complexando conforme Perdão, César, não é nem uma vida simples. É um crescendo de complexidade molecular que vai chegar a cada vez moléculas que se perpetuam mais. Mas ainda não é vida. Não existe maquinário. Não tem bio ainda. Não tem bio, não tem maquinário molecular celular nenhum ainda. Tá certo. Agora é sua vez de fazer pergunta. Marcos, você coloca um maquinário celular lá adiante de uma bactéria extremamente primitiva. Inclusive citou um DNA humano. Não, nós temos que pegar uma bactéria mínima, uma protobactéria que seja de maquinário extremamente simples e anterior. Por que você dá esse salto para chegar numa coisa mais complexa se antes eu tenho que ter uma mais simples? Francisco, porque os dados científicos nos mostram isso hoje. Já fizemos, tem trabalhos na Nature e na Science, inclusive eu cito no meu livro Fomos Planejados, alguns deles, que fizeram estudos do threshold da vida, o limiar da vida. E a gente sabe muito bem que essa história de que moléculas poderiam ser coisas simples é uma mera ilusão, é uma imaginação. Eu digo, né? É wishful thinking em inglês, né? Sim. É um pensamento esperançoso de que um dia talvez alguma coisa simples habitou esse planeta. A gente sabe que vida é coisa de profissional, Francisco. 300 proteínas já fizeram cálculos. É o mínimo dos mínimos da vida. Você teria que ter nessa protovida, né? Que a gente imagina que talvez não tinha, pelo menos 300 proteínas. E aí você disse assim, olha, o calor poderia ter gerado. Calor destrói
destrói ligações químicas. A gente quer fazer reação seletiva em laboratório, a gente faz sob baixa temperatura, gelo seco, né? Nitrogênio, CO2 com álcool, menos 70 graus. A gente sabe que as reações entre aminoácidos não ocorreriam. Então, a vida é muito esperta. O que ela fez? Ela não faz reação entre aminoácidos. Você sabe que o ribossomo faz reações entre aminoésteres. Ele protege os grupos? Não, ele pega o amino e pega o éster e o ribossomo conecta os dois. Porque se esses R's não forem protegidos, eles vão reagir entre si. Então, esse wishful thinking, né? esse pensamento esperançoso e que a vida partiu de alguma coisa simples, é simplesmente uma esperança que não se traduz mais hoje nos dados científicos. A gente sabe que a vida precisaria de praticamente tudo que ela tem hoje. Não dá para imaginar coisa mais simples. Energia precisaria de ATP sintase. Para proteger, você precisa de fosfolipídios. Para dar partida, você precisa de 300 proteínas funcionais. Isso esgota os recursos probabilísticos do universo. Uma única proteína, você sabe disso. Uma única proteína já esgota, pastor César, os recursos probabilísticos do universo. Fizemos o lockdown, o shutdown aí desligamos os genes de algumas bactérias mais simples, e a gente percebeu que no mínimo 300 proteínas nessa bactéria primordial. Não dá para imaginar que a vida partiu de uma coisa simples. Ela já partiu extremamente sofisticada, pronta com as suas pelo menos 300 proteínas. Sua vez de fazer pergunta, Marcos. Muito bem, Francisco. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olha, no mundo do RNA, Francisco, você conhece, né? A hipótese. Dizem que o RNA deu origem ao DNA, num certo ponto. Concorda? Que ele teria se formado, esse seria um RNA autorreplicante, e que a partir de um certo ponto ele teria formado o DNA. Mas a gente vai olhar o RNA, ele tem características diferentes do DNA. O RNA usa ribose, o DNA usa desoxirribose. O RNA usa uracila como uma das suas bases. O DNA usa timina. E a gente sabe que isso é extremamente fundamental e essencial. Aí eu quero perguntar aqui, nessa hipótese da evolução da vida, em que ponto e quando o DNA trocou a sua ribose por desoxirribose e trocou a sua uracila por timina? Isso daria para a vida esperar essa troca ocorrer? Vamos lá. Sim. Vamos lá. Ribose tem uma certa complexidade, certo? Desoxi é sinal que perdeu algo, certo? Você concorda comigo? Hidroxila, sim. Exato. Se perdeu, é sinal que ficou uma molécula mais simples. Então, a perda de uma parte pode produzir uma coisa mais complexa. Você concorda comigo? Sim. Perfeito. Então, o caminho da evolução da vida não vive só de complexação, vive de simplificação. Você acabou de me responder. Agora, a mudança da base tem tudo a ver com o que já estava acontecendo lá atrás. Nas hipóteses que a gente trata, provavelmente, de uma primeira protoenzima que se multiplicava, e inclusive da maneira mais estável possível, modifica-se para uma molécula similar ao PNA atual, que inclusive se usa em laboratório. Do PNA, com outras variações e outros passos intermediários, chegou ao TNA. Do TNA a algo tal qual um RNA. E o RNA, novamente em variações de moléculas possíveis, disponíveis, formadas inclusive a partir de gases, simplesmente com radiação, que nem a gente comprova em laboratório hoje em dia para guanina, chega numa molécula ainda mais complexa que consegue, inclusive pelas características do próprio RNA, se sintetizar, porque ela atua também com uma característica enzimática. Então eu acabei de mostrar para você caminhos hipotéticos, como sempre, possibilidades que houve crescente complexação, partes foram, como você mesmo concorda comigo, perdem a complexidade, mudam de forma e, havendo variações de outros componentes, que nem eu gosto de brincar, de outras peças do jogo de Lego, monta um brinquedo diferente. E esse brinquedo diferente chega na seriedade que nós temos hoje. Posso comentar, Francisco? À vontade. Olha só, nesse meu livro, né, o Foresight, que eu traduzi agora em Ante Evidência, eu mostro isso como seria impossível
essa ideia que o Francisco acabou de mostrar. Porque é o seguinte, gente, se o DNA tiver ribose, ele é atacado por uma base, numa reação SN2 intramolecular, no estado de transição de 6 membros, e ele é destruído, e o DNA não pode ser destruído. Então não dava para ficar esperando, ou a troca ocorreria imediatamente, ou o DNA seria destruído. A citosina se degrada em uracila, a gente sabe disso no DNA. E se a troca não fosse imediata, a degradação de citosina em uracila, gente, corromperia o código da vida. Então a vida não poderia ficar esperando a evolução perceber o problema e providenciar a solução ao longo de milhões de anos. Ou a troca era imediata de ribose por desoxirribose, ou a troca era imediata de uracila por timida. Eu falo nisso no livro, você pode ler um pouco mais. Ou a vida não daria partida. Então não é que eu gosto de achar que a vida foi feita pronta. Os dados mostram isso. A minha química mostra isso. Eu estudo química há muito tempo, o Francisco também. E a gente sabe disso, que ou a química da vida estava pronta, gente. A química da vida estava pronta, gente. Ou a vida nunca teria dado partida. É dado demais para a esperança de menos. Você comentou a pergunta, mas a vez dele perguntar é agora. Essa é a sua vez de perguntar, Francisco. Hoje nós temos mecanismos moleculares, e todos os mecanismos da vida são de maquinário molecular, que fazem a correção do DNA, certo? Certo. Essa correção volta e meia falha, a tal ponto que nós temos graves problemas de saúde por causa disso. Nem precisa dizer a palavra maldita. Por que você desconsidera que tenha havido sistemas de troca lá atrás que façam a correção desses problemas, inclusive pelo simples acaso de uma geometria molecular que propiciava isso, e que atuasse sobre uma molécula que fosse totalmente DNA e não que fosse parcialmente de um tipo de estrutura, parcialmente de outra? Francisco, porque correções de erros precisam ser imediatas. A gente sabe disso. Você é engenheiro, você sabe disso. Sim. Se a tua empresa começa a dar pau lá no sistema de produção, você tem que ir lá e consertar imediatamente. Eu até fiquei imaginando, né? Essa é uma questão teológica, que você gosta de teologia também. Por que o designer fez um sistema com erro? Eu acho que ele quis mostrar que foi ele que fez. Porque o erro, ele poderia consertar o erro, mas ele deixou o erro lá, ele colocou uma maquinaria fantástica de troca de erros. Por exemplo, na citosina, quando ela degrada para a uracila, ele vai lá, ele detecta, o sistema de correção de erro detecta que a uracila é uma base na alienígena, vai lá, corta, você sabe disso, vai lá e põe a citosina no lugar. Ele previu que a degradação de citosina em uracila iria ocorrer. Ele poderia ter trocado a base, uma base mais estável, mas ele deixou lá. Eu acho que foi de propósito para mostrar para os engenheiros e para os químicos que sistemas que apresentam erro precisam de correção imediata, não para esperar milhões e milhões de anos, não é? Para o acaso, para a seleção natural, para os processos, né? Forem selecionando o sistema que corrige o erro. Uma fábrica que produz erros, deixada ao passar o tempo, você faliu. A fábrica faliu porque o produto saiu com defeito. Então, o sistema de correção, o erro e o sistema de correção precisam estar juntos para que a fábrica comece a funcionar. Senão ela nunca funciona. Essa é a minha tese. A vida foi feita pronta, a vida tem grandes dilemas ovo-galinha, e as evidências hoje, a gente não esteve lá para verificar, mas as evidências hoje é que ela foi feita pronta, extremamente complexa e sofisticadas. No novo livro Darwin de Wolves, do Michael Behe, ele mostra isso. A nível de família, um casal original de caninos, um casal original de felinos, os homens e os chimpanzés foram colocados prontos nesse planeta. Amanhã a gente vai falar sobre se somos parentes dos chimpanzés ou não somos. Não vamos, evolução Francisco? É amanhã, perdão. Isso, amanhã, falei. Evolução dos seres vivos é amanhã. Então, homem foi colocado homem, chimpanzé foi colocado chimpanzé. A vida foi feita pronta, as células foram colocadas prontas com toda a sua maquinaria e toda a sua sofisticação. Okay. É a química que fala isso. Ok. Sua vez de perguntar, Marcos. Muito bem. O Francisco, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É um tema difícil, Francisco, porque o povo não vai entender muito bem. Eu alertei no início. E veja só, isso é verdade. Nós temos duas pessoas altamente capacitadas. Eu não tenho nem roupa para apresentar esse debate. Vamos lá. O pessoal que está nos ouvindo aí, né? Gente, a vida não é simples. A vida é extremamente complexa.
E eu sempre brinco, né? A evolução espera que você não saiba química. E quando você sabe química, que você entende realmente como as coisas funcionam. Então eu vou ter que falar um pouco de química, não vai ter jeito. Olha, a vida tem moléculas que se assemelham à mão direita e à mão esquerda. Você fez um vídeo, eu assisti até, tá? Uma live. De homoquiralidade. Você tentou explicar a homoquiralidade. Você ficou mais ou menos uns 40 minutos lá tentando explicar. Francisco, eu não entendi. Tentou explicar o quê? A homoquiralidade é assim, gente. A gente tem moléculas L e D. E, por exemplo, os aminoácidos só são mão esquerda. E as açúcares mão direita, né? A ribose, por exemplo. E aí você ficou tentando explicar, acho que 1 hora mais ou menos. Eu não entendi absolutamente nada da sua explicação. Então, queria que você tentasse resumir para ver se eu entendo. Como é que a evolução explica a origem dessa seleção e dessa separação e dessa seleção de moléculas enantiomericamente puras? A gente só tem aminoácidos de uma mão esquerda e só tem açúcares mão direita. É um grande dilema da vida. Como que ela explica? Primeiro, a minha obrigação é apresentar os argumentos, não fazer você entender. Sim. Segundo, vamos agora para direta resposta. A homoquiralidade da vida existe nos aminoácidos que se tem hoje, com exceção da glicina. Então não os aminoácidos tão homoquirais. No passado, podem ter sido mais diversos, só que aí tem um fator geral da vida, das moléculas e da seleção de qualquer tipo de processo que existe, que é a energia. É mais fácil eu apertar a mão do César com a minha mão direita e você apertar com a direita. Você nunca teve um ferimento na mão que torna difícil apertar com a esquerda e a gente fica atrapalhado? Em suma, é o mesmo caso. É um gasto de energia. Então vai continuando esse processo de seleção química daquela imensa variedade de moléculas que estava em formação, ao ponto que há a predominância de uma que apresentou uma orientação, que é diversa para carboidratos. Carboidratos saem do outro processo. E eu já falei antes, quando temos 4 aminoácidos, já há catálise enantioseletiva. Ela já só produz, quando passa por ali, passa por aquele nicho de catálise, só produz uma orientação. E sempre vocês esquecem, quando eu digo os criacionistas e defensores do design inteligente, esquecem da ação de argilas, da calcita, de catalisadores minerais abundantes, com grande superfície, que nem as argilas, que são pulverulentas, naquele oceano gigantesco em agitação, que promovem não só a catálise de formação de novas formas químicas, como uma catálise enantioseletiva. E aí o quadro geral se tornou enantiomericamente tendente. Ao se tornar tendente, cada vez mais economia de energia, cada vez mais seleção, ao ponto que chega na situação atual, que é enantiomericamente pura, homoquiral. Porém, as bactérias na superfície das suas membranas ainda preservam e certos moluscos reaproveitaram a inversão para sua toxicidade. Okay. Posso comentar, Francisco? À vontade, eu acho que hoje tá bom. Tá ótimo. Não, você pode comentar nas minhas respostas também, Francisco. Pensamento esperançoso do Francisco e dos evolucionistas. A gente sabe que proteína é coisa de profissional. A gente precisa ter uma estrutura tridimensional com coerência tridimensional. É montar um Lego, gente. Se você tem uma pecinha errada no seu Lego, o Lego não monta. Então não dá para imaginar que a vida partiu, sabe, de um excesso de um enantiômero e foi lenta, gradual e sucessivamente favorecendo um. Ela partiu pura. A gente sabe disso, porque se tiver um único aminoácido errado, ela vira para o outro lado e a proteína perde a sua funcionalidade. Proteína é coisa de profissional, ela tem que ter a forma tridimensional correta. Então o sujeito foi lá e falou assim, só partes do Lego com um lado L. E os dele levou para casa. Não pode ficar lá, senão vai dar problemas. Então alguém selecionou, separou e tirou o outro fora para que a vida partisse 100% pura. Um grande enigma da homoquiralidade, porque a gente sabe que a vida teria que partir com 100% puro. Então não dá para ficar esperando que fontes termais, catálise e tal, foi favorecendo ao longo de milhões e milhões de anos. A vida foi feita pronta, enantiomericamente pura. Bom, agora você comentou, é a vez dele fazer pergunta. Você disse que a proteína ou uma enzima, um caso mais específico, tem que ter uma geometria específica, funcional, determinada. Nós sabemos que se houver a mudança de geometria, há novas propriedades. Isso se observa em bactérias que, ao sofrerem mutações, começam a produzir proteínas levemente diferentes, que criam novos nichos que produzem novas reações.
Como é que você considera que essas protoproteínas, esses peptídeos complexos do passado, ao apresentarem modificações de sua geometria, não produziam novos nichos mais proveitosos para novos processos na formação não só de moléculas ainda mais complexas, como de mais mecanismos nos primeiros proto-seres vivos? Francisco, porque os dados nos mostram que isso não seria possível. A gente sabe muito bem, né, que proteína é formada por uma conjunção de aminoácidos. E proteínas funcionais normalmente tem uma cadeia aí de 50, 100, pelo menos, aminoácidos. E quando você vê a probabilidade, né, de quantas formas diferentes elas poderiam apresentar, você vai lá, 20, né, aminoácidos elevado a 150, uma proteína 150. Isso é mais do que estrelas no universo. E Douglas X tem um artigo que ele publicou, ele fala no livro dele também, o Undeniable. Ele fez cálculos para ver quais dessas proteínas, né, milhões e milhões, mais do que estrelas do universo, seriam funcionais, teriam uma função. E ele calculou lá que é 1 em 10 elevado a 76. Então a gente sabe que proteína é coisa de profissional, gente. É extremamente difícil você fazer uma proteína funcional. Então o que acontece normalmente? A gente sabe disso hoje. Mutações em proteínas degradam a proteína e perde a função. Ela não tem uma nova função. Muitas doenças são devido a isso. Então a chance de você degradar uma proteína e formar uma outra... Para evoluir, você fala, né? Degradar e depois evoluir. A chance de você ter uma proteína funcional que por uma degradação, por uma mutação, deu outra proteína funcional, esgota os recursos probabilísticos desse universo. É ter fé demais no processo natural. Mas você tem alguma... Eu entendi. Eu não tenho esse tipo de fé. Mas você tem alguma prova ou a possibilidade que você comprova essa possibilidade? Sim, só que não é na origem da vida, porque é um momento tão remoto que nós não tá longe da gente. Mas eu jamais diria que nós temos algo do tipo, porque não existe um resquício, não existe um fóssil disso. Só que nós temos um caso recente, que é o seguinte, eu até brinco que a Arca de Noé, tendo velas, não teria nylon nas velas, certo? Uhum. Não existiu. Então, um passado da vida não existia nylon algum no mundo. E nós temos uma bactéria que apresentou uma modificação de sua proteína, surge um nicho que passou a ser apto a digerir decompósitos, partes do nylon. Ela ganhou uma nova alimentação. E o que eu estou apresentando é o seguinte: essas estruturas moleculares do passado não podem ser afirmadas, primeiro, como tendo um objetivo estrito do que elas fariam, porque elas não teriam o que fazer. Elas estavam simplesmente existindo e continuando as reações. E ao haver modificação, não se pode dizer que ela não passe a atuar noutra coisa. Tanto que nós ainda vemos isso acontecer hoje. Posso falar do nylon, Francisco? À vontade. O nylon é um exemplo claro do problema dos grupos R, né, gente? Nylon cresce, mas não tem grupo R, né? Como é que resolveu o problema dos grupos laterais dos aminoácidos com nylon? Os engenheiros, né? O engenheiro é inteligente. Ele falou assim, cara, não vou pôr o grupo R porque vai dar problema. O nylon cresce, mas não tem grupo lateral. Por isso que ele cresce, né, nas ligações peptídicas do nylon. Nylon é um péssimo exemplo da evolução, porque o nylon não tem... Ele é só um fio, mas ele não é autoenovelante. Você sabe disso, né, Francisco? Sim. O nylon não é autoenovelante. Então, evolucionistas, por favor, não usem mais o nylon como exemplo para crescimento de proteínas, porque nylon não é um fio autoenovelante, não tem os grupos laterais, que são um grande problema da evolução. Você fez a pergunta e agora é a vez dele. Ele respondeu, você comentou a resposta, mas agora é a vez dele te perguntar e colocar você na berlinda, meu irmão. Isso, faz aí, Francisco. Você bota grupos laterais. Se você bota grupos laterais, você está afirmando que há formação de moléculas mais complexas, certo? Sim. Se há formação de moléculas mais complexas, há complexação dessas moléculas. Esse é um problema básico, de novo, das suas peças de Lego. Mas essas moléculas simples que estão formando cadeias cada vez mais compridas, por que ela tem que ter cadeia lateral que eu não entendi ainda até hoje? Só falta um detalhezinho. Uhum. Porque se elas são minimamente lineares, elas não têm cadeias laterais. Sim, gente, vida é coisa de profissional, né? E o profissional da vida, Francisco, pastor César e todos que estão nos ouvindo,
Ele queria que a sua vida funcionasse, que a sua máquina, a sua fábrica funcionasse robotizada e automaticamente. Então, ele tece o fio, mas o fio se auto-enovela. O fio do tricô é produzido, mas não tem a pessoa que tricota lá, certo? Então, esses grupos laterais R, a gente sabe disso em química, né? A gente está até fazendo um projeto aqui no Mackenzie, muito legal. Por que a natureza escolheu os 20 aminoácidos? Está pronto, a gente vai publicar o artigo. Por que ele escolheu? Porque esses grupos laterais, através das forças intermoleculares na química, né? Ligação, forças de Van der Waals, entre aspas, ligação de hidrogênio, ligações polares. Quando você joga o fio para cima, proteico, ele se autoenovela numa estrutura funcional. Coisa magnífica, coisa de gênio. O gênio da química, o gênio da bioquímica. Então, os grupos laterais existem para que o fio não precise ser tricotado. Ele se autotricota em estruturas funcionais. E os 20 aminoácidos que foram escolhidos com seus 20 grupos R é uma coisa fantástica de inteligência química. Ele escolheu dentro das 4 forças intermoleculares, Francisco, e ele graduou as forças, ligações de hidrogênio, ligações de polares, ligações de Van der Waals, né? Dispersão de London. Fantástico. Os sinais de inteligência na vida estão lá para que a gente fique indesculpável. A gente sabe que Romanos fala isso, né? Se dá Romanos 21, porque os atributos invisíveis do designer se veem claramente nas coisas que ele fez. Ele deixou aí para que todo mundo veja que ele é capaz de fazer fios autoenovelantes. Sua vez de fazer pergunta, mas pelo que eu estou entendendo, vocês estão... Eu não sou da área, como eu falei até em off para vocês, mas você está levantando a complexidade da vida, dizendo, olha, é muito complexo, é tão complexo que somente sendo alguém muito superior para construir. Enquanto que o Francisco reconhece a complexidade, em nenhum momento ele está dizendo que não é complexo, mas ele está dizendo, olha, eu não posso provar, mas eu acredito que do tempo, a energia vinda de choques interestelares e tudo mais, pode ter gerado toda essa questão. Quer dizer, você entrega a complexidade para um criador e ele entrega a complexidade para fatos, às vezes desconhecidos, e alguns conhecidos. Só para tentar situar aqui o ouvinte que sabe menos do que eu, porque já sei só muito uma correçãozinha, eu não entrego para o criador, né? Eu percebo que essa complexidade já partiu lá em cima. Você acredita, né? Você dá o crédito. Eu entendo que ela já partiu complexa. A vida não poderia ser partir ela não de se coisa complexou simples e aumentando a complexidade ao longo do tempo. É um dos critérios, um dos princípios básicos da teoria do design inteligente, a complexidade irredutível. Vamos lá, sua vez de perguntar. Vai ser a última, tá? A última ou penúltima, vamos ver. Tá legal demais, né? Hoje tá bom. Podia ter 3 horas, cara. Vamos lá. A gente foi para nossa área agora, né? Francisco, magnífico debater com você. Tem os experimentos que aparecem ainda nos livros de química. Eu fico furioso quando eu vejo aquilo. Experimentos de Stanley Miller. Aquilo não provou absolutamente nada. Provou a tese que ele tentou refutar, né? De que uma mente inteligente é necessária para produzir os blocos fundamentais da vida. Mas eu já ouvi você falando sobre o oxigênio, né? Se tinha ou não tinha oxigênio na atmosfera primitiva. Me diga aí, você acredita nos experimentos de Stanley Miller? Você acha que aquilo tem alguma relevância para a origem da vida? E tinha ou não tinha oxigênio na atmosfera primordial? Hoje em dia tem a hipótese da ecopoese, que inclui uma presença de oxigênio molecular, um oxigênio livre na atmosfera da Terra primitiva. Inclusive de uma formação permanente. O processo químico pode ser até ter dúvidas, mas a gente considera que haja um processo que forme oxigênio livre. E talvez até já produzido por preâmbulos de uma fotossíntese com algumas moléculas. A experiência de Urey e Miller inicial, a atmosfera era muito próxima da de Júpiter, ela tinha amônia. Hoje em dia a gente não coloca mais amônia. Mas os experimentos, que eles já têm quase 70 anos, os experimentos posteriores foram fazendo variações e continua havendo a formação de aminoácidos, inclusive em grande quantidade. A primeira detecção, até pelas condições tecnológicas da época, era 5, 6 aminoácidos que eles obtêm a detecção. Hoje em dia a gente já chega a 20. Ainda sem catálise, uma catálise acrescentada, um composto que se acrescente, principalmente mineral, não se obtém com quiralidade definida. É uma mistura racêmica. Aí eu concordo com o Eber. Mas o que é inequívoco
atmosfera com raios formam moléculas mais complexas. E detalhe, os aminoácidos, muitas vezes, quando há acréscimo hoje em dia, por exemplo, de enxofre, formam moléculas ainda mais complexas que não estavam naquela experiência inicial. Então, essas experiências têm sido desenvolvidas, variadas, e o resultado sempre é complexação química obtível. Eu respondi todos os seus pontos? Perdão. Deixa eu comentar sobre o experimento. Gente, vida é coisa de profissional e reação química precisa de reagentes puros. A gente sabe disso. O Francisco às vezes fica achando assim, quanto mais reagente, melhor, não é? Gente, naqueles experimentos de Stanley Miller, formaram alguns aminoácidos, mas formaram aminas e formaram ácidos. Aminas e ácidos bloqueiam o crescimento de proteínas. Aquilo lá formou uma quantidade imensa de outras substâncias químicas que são impurezas, que favorecem reações laterais. Todo mundo que é químico sabe disso, né? Você pega os reagentes, põe lá os reagentes puros e ainda fica torcendo para a reação dar certo. Se tiver impurezas, a coisa complica. O Michael Behe, no seu livro A Caixa Preta de Darwin, fala assim, os químicos pré-bióticos faziam esses experimentos em laboratório, mas a vida não dá a menor bola para o que a gente faz no laboratório. A vida não usa HCN, não usa amônia, não usa descargas elétricas, ela usa caminhos metabólicos extremamente complexos, enzimas e proteínas e tudo mais. Eu vou falar sobre o oxigênio. O oxigênio é o problema, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, alguma coisa assim, né? Olha, se tinha oxigênio, a gente sabe que os aminoácidos não se formariam. A atmosfera seria oxidante, não seria redutora. Se não tivesse oxigênio, torraria, não teríamos a camada de ozônio, gente. Então, é por isso que eu digo, a vida foi feita pronta. O oxigênio é bom para a vida, mas é um grande inimigo da vida, ela oxida tudo. Então, nosso sistema, nosso corpo todo já foi feito para nos proteger do oxigênio e usar o que ele é bom. Todo o sistema respiratório, o Francisco sabe disso, né? Ele é carregado até onde ele pode ser usado. A gente tem que se proteger do oxigênio. Se tivesse oxigênio, a vida torraria. Se não tivesse, queimaria. Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais e amanhã vamos falar sobre modificações, formas de vida, modificações ao longo do tempo, criadas ou prontas. E aí vamos falar assim de chimpanzé, de DNA e tudo mais. Chimpa é o nosso mano, né, Francisco? Primo. O primo distante, espera assim. Então vamos lá. Francisco, obrigado pela sua participação aqui. Está sendo muito interessante esse debate e mais uma vez eu agradeço a você e ao Eberlin pela educação, pela cordialidade. Obrigado. Obrigado pelo espaço. Agradeço por toda a postura da rádio. Você tem um blog? Eu não entendi. Eu tenho um blog, um site. Então divulga aí, fala aí. Não. O blog é o Scientia est Potentia. Você escreve em latim. Essa ficou fácil. Não, é fácil. Ciência é poder em latim. Bota Francisco Chiumento. Vai chegar lá. Vai chegar lá. E o site, que são artigos mais formais, é Scientia. Certo? Ciência em latim. Ok. Eberlin, eu faço também o mesmo agradecimento, cara. Vocês estão muito educadinhos. Vocês são assim mesmo na vida real? Não. Pela internet a gente é mais violento. Entendi. Aqui a gente mantém a prose. Então, ele me pega na internet com a tal da gravidade de Eberlin. Eu não fico nem um pouco chateado com ele, porque a gente critica nossas posições, mas não as pessoas, né, Francisco? O importante é isso, a gente sair como amigos que tentam defender as suas teses. Eu só lamento, né, que o Francisco tenha essa posição, porque ele sabe química como eu, um pouquinho, né, mas ele sabe também um pouquinho como eu sei. E eu sei que quando você sabe química, você sabe que a vida foi feita pronta. Então, Francisco vive um dilema. Eu estou tentando convencê-lo a sair fora desse dilema, reconhecer que Deus fez todas as coisas e Ele fez pronto, e nós somos indesculpáveis, Francisco. Os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade se veem claramente na química da vida. Muito obrigado. Eu tô ficando por aqui por conta do nosso horário, mas amanhã o nosso encontro começa às 11 horas, né, em ponto.